Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Da tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha dispara. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Da tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados
tudo bom? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Igreja Nova Vereda. Já peço que você se inscreva, caso ainda não seja inscrito, curta, comente e compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus. Bem, como a maioria dos amigos e irmãos já devem saber, infelizmente, essa semana, o pai do nosso pastor, Éder Tertuliano, veio a falecer. Ele era pai de outras 3 irmãs do nosso convívio, meu avô e avô de várias pessoas da mocidade da nossa igreja. Então toda a família foi afetada e diretamente a igreja também. Então peço oração pela nossa família, pela vida do nosso pastor. Continue orando, né? Que eu sei que já tem alguns irmãos sempre lembrando da gente em suas orações. E que a gente junto também possa superar mais essa adversidade, né? E eu também, como fui afetado com todo esse contexto, acabei pensando muito sobre esse assunto e cheguei à conclusão de que a gente não está preparado para lidar com a morte, né? Por mais que seja uma situação tão corriqueira, apesar de ser inoportuna, mas é tão corriqueira, a gente não está preparado para lidar com ela. E eu acredito, na minha opinião, os cristãos, pessoas que entendem o Evangelho de fato, né, que têm uma visão real e bem interpretada da Bíblia, eu acredito que essas pessoas têm uma visão privilegiada do mundo, porque a gente percebe que certas coisas terrenas não têm tanto valor como algumas pessoas andam colocando por aí. E mesmo com essa visão, ao meu ver, privilegiada do mundo, uma visão de algo além disso tudo, a gente ainda sofre demais com a morte. A morte é uma questão presente e que a gente sofre bastante com ela, não consegue lidar. E é importante a gente lembrar que a morte é uma questão presente na sociedade desde os primórdios, tá? Não é uma novidade da minha geração, não é uma novidade da geração passada. A morte sempre existiu e o ser humano nunca soube lidar com ela. Desde que o pecado entrou no mundo, a morte é uma realidade da humanidade. Então, não é que o ser humano está se adaptando a isso, não, simplesmente até hoje ele não se adaptou, porque é uma questão que a nossa cabeça não consegue lidar tranquilamente. Então, talvez a maior qualidade que o ser humano tem é de se adaptar a diferentes contextos. Por exemplo, se você chega num ambiente que ele tem um odor muito forte, aquele cheiro que é desagradável, se você passar algumas horas ali, algum tempo, o seu sistema ele se acostuma àquilo a tal ponto que você pouco percebe que você está num ambiente com cheiro desagradável. Por exemplo, se você faz atividade física e começa a fazer repetidas vezes, o seu corpo vai se adaptar, você vai aumentar a sua resistência, vai aguentar correr distâncias maiores, enfim, você vai ter mais resistência. Por quê? Porque o seu corpo vai se adaptar a esse novo contexto que você está apresentando para ele. Então, o nosso corpo está fadado a se adaptar a diferentes contextos. O nosso cérebro ele cria mecanismos de defesa para a gente perceber o que nos faz bem e o que não nos faz, né? A grande maioria das pessoas tem todos os sistemas funcionando bem. Elas sabem o que tem risco e o que não tem risco. Então, o nosso corpo ele é feito para se adaptar a variados contextos. Mas, infelizmente, isso não se aplica para a morte. Então, tem algumas questões que são muito mais recentes do que a morte, que estão presentes há pouquíssimo tempo, e a gente já se adaptou. Como, por exemplo, agora na pandemia, a grande maioria das pessoas já se adaptou a sair de casa com máscara, com álcool em gel, a ter cuidado onde você está pegando. Você já se adaptou a uma realidade que há 3, 4 meses atrás você não conhecia. Mas a morte que está presente há mais de 2000 anos, você e todos nós não estamos preparados para lidar com ela. Isso mostra como é algo complicado e que provavelmente o ser humano nunca aprendeu, não sabe hoje e não vai aprender a lidar com a morte da melhor maneira possível. É muito difícil uma pessoa não sofrer com a perda de um ente querido. É normal que ela sofra, porque é uma vida que se vai, é um contato que se houve, não vai mais existir, pelo menos nesse plano não, então a pessoa sofre com a morte. Somos o ser que domina o mundo, que faz o mundo girar, mas nenhuma dessa habilidade, por mais que a pessoa seja o ser humano mais brilhante da face da Terra, nenhuma habilidade dessa é útil para lidar com a morte, né? Antigamente tinha uma percepção de que a vida tinha menos valor, né? Principalmente no começo do século passado, morreram incontáveis milhões de pessoas com as grandes guerras, né? Então, pessoas morriam em grandíssimas quantidades em um curto período de tempo. Então fica a impressão de que a vida antigamente ela tinha menos valor. Mas vai perguntar isso para a vida, para a família que teve um rapaz que foi para a guerra contra a vontade dele e que nunca mais voltou. Vai perguntar se a vida desse cara tinha pouco valor.
Então, quando a gente reduz isso tudo a números, né, como tem várias pessoas fazendo isso atualmente na nossa atual pandemia, se torna uma coisa muito até fácil de falar, morreu tantas pessoas e tal, mas cada número que está contabilizando ali é uma história que se foi. Então, nas grandes guerras, nas grandes mazelas que teve na sociedade, muitas vidas se foram e fica a impressão de que a vida tinha menos valor, mas não. Eu garanto que uma mãe que hoje chora pela morte do seu filho, uma mãe de 100 anos atrás também chorava igual. Então, a morte é algo terrível e que, independente do contexto, ela é complicadíssima de lidar. Muitas pessoas perdem a sanidade mental quando perdem um ente querido, elas perdem o rumo de suas vidas, porque não conseguem lidar com essa realidade sem aquela pessoa que amava. Então, a morte é uma coisa séria, tem que ser encarado como uma coisa séria, mas que já deu para perceber que a gente não vai se adaptar a ela, pelo menos não nesse plano. A gente não consegue lidar com a perca de um ente querido, por mais que a gente tenha uma visão de certo modo diferente da maioria das pessoas. Então, antigamente, por exemplo, a pessoa pegava uma doença como tuberculose, por exemplo, e ela tinha uma sentença de morte. Então ela já se despidia da família, a família já tinha convicção de que aquela pessoa ia morrer. Mas aí, com os avanços tecnológicos, a medicina evoluiu muito nos últimos anos e hoje tem um tratamento para a tuberculose que a grande maioria das pessoas que se tratam, que não negligenciam o tratamento, elas sobrevivem. Então, existem mecanismos para evitar a morte, por exemplo, coisas que antes eram quase que impossíveis de acontecer. Mas ainda assim, mesmo com tendo todos esses aparatos, a morte não deixa de acontecer e não vai deixar de acontecer. Então, percebe que o que muda é a forma como as pessoas morrem, mas a morte é sempre presente e a gente nunca se acostuma. Quando acontece, parece um contexto que você não conhecia ou está sendo apresentado pela primeira vez. É igual um adolescente, quando aparece o primeiro problema na frente dele, eu fiz muito isso. Eu dizia que era o fim do mundo, que minha vida era um desastre, que tudo ia dar errado e que aquela situação eu não conseguiria resolver jamais. Então, o adolescente ele tem meio disso, né? Esse imediatismo, de a todo momento dizer, não, esse é o fim, acabou. Então, por que ele faz isso? Porque é uma situação que ele não está acostumado, que nunca aconteceu com ele, que ele não sabe lidar. Isso é fato. E quando ele vai amadurecendo, ele vai aprendendo que a vida é bem mais maleável do que ele achava que era. Então, a morte é como se fosse uma coisa nova para um adolescente, a gente não sabe lidar com ela. Lógico que não comparando, porque o adolescente é o ciclo da vida, mas a morte, a gente tem essa incapacidade de lidar com ela. A gente olha para aquilo e vê que não tem solução, porque de fato não tem. Né? Então, por mais que a gente perceba que o ser humano tem evoluído, que a gente tem que encarar a morte como parte do ciclo, a gente não está preparado para lidar. Tanto é que o que aconteceu essa semana, eu vi toda a minha família chorando e sofrendo pela perca desse ente querido. Então, o que a gente poderia fazer para aceitar a perca de um ente querido? Será que existe um consolo, algo que se diga para uma pessoa para que ela cesse aquele sofrimento, aquela tristeza profunda, aquela desolação que ela está sentindo? Será que existe uma fórmula secreta? Quem já consolou alguém que perdeu um ente querido sabe como é complicado. Você chegar para a pessoa e dizer, nada que você diga vai diminuir o sofrimento dela. Lógico que a gente, principalmente como irmão em Cristo, tem que mostrar amor pelas pessoas, mostrar que a gente está ali para ajudar, mas infelizmente existe uma certa impotência no que se refere à morte. A gente não pode fazer muita coisa. A gente pode dar um consolo e dar um apoio, mas o fato é que a pessoa está com um sofrimento terrível e que a gente fica com um sentimento de impotência enorme. É muito difícil. Então, é óbvio que não existe um consolo mágico, não existe nada que se diga para alguém que está perdendo um ente querido, não existe palavra que possa fazer cessar aquele sofrimento. Por mais que a gente saiba que Deus está conosco, a gente tem apego pelas pessoas, apego tem saudade, lembra dos momentos e não conseguimos lidar com esse contexto, apesar dele ser tão presente na nossa vida. Até porque não existe nenhum tipo de sofrimento que se compare à morte, né? Nenhuma derrota, nenhuma frustração se equivale à morte. Porque em todas essas outras, você tem a oportunidade de tentar novamente, de reconstruir, de buscar uma nova oportunidade. E com a morte não. Por isso que ela pega no nosso mais profundo íntimo, porque ela tira qualquer oportunidade. Então, se você tinha alguma questão pendente para lidar, a morte tira essa oportunidade.
Então, por isso que ela nos afeta tanto e a gente fica desolado quando esse tipo de coisa acontece. É normal, principalmente quando a gente perde alguém que a gente ama. Então, provavelmente para você lidar com isso tudo, o primeiro passo seja você reconhecer a sua ineficácia para lidar com esse problema. É aceitar que, por si só, você não vai encontrar um consolo, você não vai encontrar uma forma de lidar com aquilo tranquilamente, passar por aquela situação na mais perfeita calma. Você tem que reconhecer que você não é capaz de fazer isso. A nossa incapacidade, a nossa mente, ela não chega ao ponto de entender a questão da morte como algo normal. Apesar de ser corriqueiro, a gente não aceita que aquilo aconteça. A gente fica se questionando, começa a questionar várias questões porque a gente não sabe lidar direito com tudo isso que acontece, né? Então, quando você já tem um certo tempo de evangelho, começa a passar por mais situações, conviver com mais pessoas, ter experiências, você começa a perceber como as coisas estão no controle de Deus, né? Por mais que você muitas vezes não aceite, a gente quer questionar mesmo, a gente acha que poderia ser de outra forma, mas quando a gente passa por situações extremas como essa da morte, e a gente vai começando a passar a parte de luta, a parte de sofrimento, vai começando a perceber que todas as situações estão no controle de Deus. E aí você percebe também que você não seria capaz de lidar com aquilo. Você não seria capaz de controlar toda aquela situação que Deus está ali no controle para você, né? A gente sabe que tudo que acontece na nossa vida Deus permite e a gente não conseguiria lidar com isso por si só, né? E talvez esse seja o primeiro passo para lidar com o luto, é entender que aquilo precisa acontecer, o sofrimento é parte do processo e que eu tenho que me apegar a Deus porque Ele quem está no controle de tudo, não eu. Porque se eu tiver, eu não sou capaz de lidar com aquela situação. E talvez outra coisa que a gente possa se apegar é entender que, lembrar na verdade, que esse tempo que a gente está aqui é passageiro. A gente não conhece a alegria real que a gente só vai conhecer na glória. Então, o sofrimento aqui existe porque também ele é parte do processo. E a gente só vai entender tudo que está acontecendo quando estivermos na glória com Cristo, né? Apesar de que nós amamos as pessoas e sofremos, né? Isso mostra a nossa ineficácia para lidar com essa mazela. Então a gente sofre, a gente sente saudade, a gente lamenta, porque é uma vida que se foi, é uma pessoa que você infelizmente não vai poder mais ter contato, não vai poder mais trocar momentos com ela. Mas não se sinta diminuído se você achar que eu queria superar tudo isso facilmente. Isso é fato que ninguém consegue superar facilmente. Não se sinta pior, mais fraco por não estar sabendo lidar com essa situação, porque ninguém sabe. Não é exclusividade sua, não é exclusividade nenhuma, é exclusividade de ninguém. Lembre-se que em Salmo 9:9 diz o seguinte: o Senhor é refúgio para os oprimidos e uma torre segura na hora da adversidade. Então, é aquilo que eu falei, se apegar a Deus nesse momento, porque Ele é a tua única torre segura que você tem, é alguém que vai, de fato, te ajudar nesse momento difícil que está passando. Então, Ele é o refúgio dos oprimidos, como diz belamente lá em Salmos 9:9. E no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 31, 32, diz o seguinte: porque o Senhor não o desprezará para sempre, embora Ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Então, embora Deus permita que isso tudo aconteça na sua vida, não se esqueça da compaixão que Ele tem para a tua vida. Não se esqueça de que o amor dele não vai falhar em nenhum momento para você. Por mais que a gente não entenda e não aceite, Ele tem compaixão. Ele permitiu que tudo aquilo acontecesse porque faz parte do plano dele. A gente sabe, a gente reconhece que tudo que acontece é parte do plano de Deus. Mas que o amor dele, no final das contas, não vai falir e não vai te deixar desamparado. Então, a resposta para lidar com a morte, né, do jeito que eu estou falando aqui, parece que é bem óbvio, né? Deus, cara, tu tá triste, tu tá sem conseguir superar um problema, a resposta é Deus. É uma resposta meio que óbvia, né? Mas perceba uma coisa, a morte, apesar de não ser absolutamente óbvia, a gente já sabe que vai acontecer. Então, se eu chegar para você e dizer, um dia você vai morrer, eu não estou falando nenhuma novidade para ela, não estou falando nada que ela já não saiba. É bem óbvio que em algum momento, em alguma circunstância, ela vai acabar morrendo. E por mais que seja óbvio, a gente evidentemente não é capaz de lidar. Então é como se a gente não soubesse que tudo isso fosse acontecer. E é exatamente assim que a gente age para com Deus, porque a gente sabe que Ele é a única resposta para isso tudo, mas nesse momento a gente mostra e evidencia a nossa
fraqueza. E aí é que entra a sua misericórdia, a misericórdia divina, para nos salvar desse problema que nos assola. Então, quando a gente perde alguém que a gente ama, não existem palavras que consolem. Às vezes a dor se torna algo maior, porque envolve arrependimento, acompanhado de toda morte, isso é fato. Acompanhado de toda morte, sempre vai existir uma ponderação. Eu poderia ter passado mais momentos com essa pessoa, eu poderia ter trocado mais informações, eu poderia ter feito mais por onde, eu poderia ter me esforçado mais para me envolver com essa pessoa. Então, para toda morte, isso é fato, pode refletir, lembrar do momento que você já passou. Para toda morte, sempre existe alguma ponderação, sempre existe um arrependimento, sempre existe algo que você poderia ter dito, cara, eu poderia ter feito diferente disso. Então, é triste que isso tudo tenha acontecido, que alguém que você perdeu você tenha alguma questão pendente ainda com essa pessoa, mas infelizmente a gente precisa conviver com isso, né? Porque, como eu já disse, isso tudo é parte do processo. Então, o processo exige que você lide com os seus erros, com as suas frustrações, para que você supere essa perda de um ente querido. Então, lembre-se ainda que em Provérbios 28:3 diz o seguinte: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, se você encara o problema de fato, aceita que errou e que não é capaz de lidar com aquilo, a misericórdia de Deus está sempre presente. Então, se você reconhece que errou com aquela pessoa, errou com seu ente querido, poderia ter feito diferente, Deus tem misericórdia para com você. A gente sabe muito bem que não existe erro que não esteja passível de ser perdoado. Eu sei que a culpa vem, que o sentimento de que poderia ter feito melhor existe. E de fato você poderia ter feito melhor. A gente sempre pode ser um pouco melhor, isso é fato. Mas lembre-se da misericórdia de Deus. Se você se arrepende do que você fez, se você está em busca de algo melhor, Deus tem misericórdia para com a sua vida, assim como diz lá em Provérbios 28:3. Então, entenda que a gente precisa dessa misericórdia. Você pode estar se sentindo culpado quando aconteceu. Eu tenho certeza que não só o pessoal da minha família, mas outras pessoas há algum tempo aí perderam um ente querido e houve arrependimentos, houve posturas que você sabe que poderia ter feito diferente, mas entenda que Deus sabe do teu coração e a sua misericórdia é necessária para a gente nesse momento, para que a gente aceite que poderia ter feito diferente, mas que Deus nos dá o perdão, para que a gente possa ser pessoas diferentes a partir de hoje. Afinal, Ele nos quer como criaturas novas a partir do que a gente entende o que é o Evangelho. Mesmo que a gente tente procurar outras respostas, a gente sempre tem que lembrar que a resposta é e sempre será Deus. Então, para toda dor e sofrimento, para qualquer situação que você esteja passando, a resposta é e sempre será Deus. Então, que a gente possa permanecer junto nesse momento difícil para todo mundo, que a gente possa entender a nossa missão nesse momento, que é para ficar cada vez mais próximo de Deus, pois Ele é o nosso porto seguro hoje e sempre será. Se apeguemos nisso para passar por esse momento difícil e complicado, para que a gente possa entender que a resposta é e sempre será Deus para todo sofrimento. Então, peço que vocês orem pela família do nosso pastor, que a gente possa permanecer firme para que consigamos tocar o trabalho e seguir firmes e fortes para a honra e glória do Senhor. Amém? Vai pegar, né? Tá. É que eu corto a minha voz e deixo só ele, vai ficar mais. Olha pra câmera. Vai lá. Eu olho. A menina cantando assim, ó. Vai ficar. Bora. Nos créditos, Bora. nos créditos. Olha. Santo Espírito. Começa Vai começar nessa hora. Mas tá bom, vai. Vai começar eu ou você? Pode ser tu, vai. Daí Vai. Daí dois. Vai. É eu ou você?